não tem para onde correr, tá? É emitir nota fiscal eletrônica com IBS e CBS que você precisa saber fazer em 2026. A reforma tributária ela é uma alteração gigantesca no sistema tributário nacional, trouxe várias informações, só que o que você precisa para o ano que vem é aprender a emitir nota fiscal eletrônica com IBS e CBS. Não adianta você trabalhar em local da operação, não adianta você trabalhar em conceitos que você não vai usar agora. E a gente tá de olho nas notas técnicas e acompanhando para garantir que você esteja pronto para fazer essas emissões sem maiores problemas. Afinal, é isso que vai garantir que você não tenha que pagar esses tributos lá no ano de 2026. É garantir a emissão corretamente, ou seja, cumprir as declarações acessórias, as obrigações acessórias. Que o que nós temos até então para a reforma tributária é a emissão dos documentos fiscais. Tanto é que lá no mês passado, olha quanto tempo tem isso, né? Um mês, lá em junho, foi publicada uma nota técnica trazendo uma série de informações para que as empresas elas se adequem à emissão do documento fiscal com IBS e CBS e todas as novas tags que foram trazidas por conta desse novo grupo, né? Por conta dessa nova alteração na sistemática de tributação e apuração. Então, lá em junho saiu essa nota técnica e nós lançamos um treinamento, como emitir nota fiscal eletrônica com IBS e CBS. Um monte de informação, muitas informações nós tivemos lá no treinamento. E aí, o que aconteceu? Agora, em julho, dia 30 de julho, ontem, saiu uma nova nota técnica, alterando a nota técnica que a gente estudou lá no dia 22 de junho. Então, o que eu fiz? Como a nova versão da nota técnica, ela trouxe uma atualização no cronograma, que é um dos itens que a gente abordou lá no treinamento, eu resolvi gravar esse vídeo para atualizar os alunos do treinamento. Só que eu resolvi ampliar um pouco mais esse leque e trazer para você que também não está no treinamento esse trecho, até para que você entenda e conheça um pouco do que a gente abordou lá no treinamento, porque esse é um pequeno trecho, um pequeno pedaço de tantas informações que foram trazidas lá dentro do treinamento. Eu vou citar algumas outras durante o vídeo para que você entenda o tamanho das informações, a quantidade das informações que essa nota técnica já trouxe e como elas são imprescindíveis para que você esteja pronto para emitir nota fiscal eletrônica no ano que vem, tá? Então, eu fiz essa aula aberta, eu vou atualizar ela lá dentro também do treinamento, mas você já aproveita e usufrui um pouco desse conhecimento e você vai ver como tem tanta coisa importante que você precisa aprender, tá bom? Então, assim, dentre tantas informações que a nota técnica trouxe, ela trouxe um cronograma. O que é esse cronograma? As datas em que cada uma das fases será realizada, tanto no ambiente de homologação quanto no ambiente de produção, ou seja, a partir de quando estarão disponíveis os novos campos, as novas tags referentes a IBS e CBS trazidas pela nota técnica, tanto no ambiente de homologação quanto no ambiente de produção. Óbvio, respeitando o que está lá na Lei Complementar 214, tá? Então, vamos para o cronograma e eu coloquei ele na tela para a gente comparar a nota técnica de junho, então ela está em cima, e a nota técnica que saiu ontem, no dia 30 de julho, que está embaixo, para que a gente consiga, então, fazer um cenário de comparação e ficar mais fácil a compreensão. Já vi que vocês já estão enxergando aqui minha tela, e como eu falei para vocês, coloquei aqui o cronograma da nota técnica que nós estudamos de junho de 2025, lá no Como Emitir Nota Fiscal Eletrônica com IBS e CBS, e agora o cronograma trazido pela nota técnica publicada ontem, no dia 30 de julho, a nova versão dessa nota técnica 2025-002. Ela, então, é de julho de 2025. Observem que, em relação à obrigatoriedade do preenchimento dos campos, se a gente fizer uma comparação do que está aqui em cima com o que está aqui embaixo, nós não temos nenhuma alteração. Ou seja, eu vou dar uma repassada para quem não acompanhou o cronograma ainda, tá? O que nós temos aqui? A gente tem que em junho, que é onde nós estamos, né? Em julho, melhor dizendo, hoje é dia 31 de julho, então praticamente estamos acabando aí o mês de julho. A gente tem o preenchimento dos campos facultativos aqui na base de homologação, tá? Então, na base de homologação, esses campos são facultativos. Isso significa que se você informar
as regras de validação elas vão ser chamadas e vão verificar se os preenchimentos que vocês fizeram estão corretos. Caso você não informe, não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele é de preenchimento facultativo, ainda não é obrigatório. Já em produção, esses campos eles nem estão disponíveis ainda. Então, se você tentar informar, isso não vai dar certo, vai dar erro de esquema, você não vai conseguir transmitir o documento fiscal. Tá bom? Então, julho, que é onde nós estamos, é esse cenário. E isso vai de julho até outubro. Quando chegar aqui no dia 6 de outubro, o preenchimento das tags referentes a IBS e CBS na base de homologação, ela já vai ser obrigatório, tá? Então, aqui a gente já tem a obrigatoriedade, mesmo em ambiente, na verdade, só no ambiente de homologação. Em produção, a gente entra num cenário de facultativo, tá? Então, o que eu tinha aqui em julho, eu passo a ter aqui em outubro no ambiente de produção. Ou seja, se eu informar no ambiente de produção em julho, as regras de validação vão ser chamadas. Se eu não informar, não tem problema nenhum, não vai dar nenhum erro. Jéssica, se eu informar, eu vou ter que pagar IBS e CBS, isso vai gerar algum valor para mim? Não, porque aqui está escrito sem valor jurídico para os novos tributos, tá bom? Aqui embaixo está igualzinho, tá? Então, tudo que a gente falou até agora, tanto na nota técnica de junho, quanto na nota técnica de julho, sem alteração, ok? Do mesmo jeito, aqui em janeiro de 2025, nós temos o quê? No ambiente de homologação, segue o que nós já tínhamos em outubro. Já no ambiente de produção, a gente já tem a obrigatoriedade em 5 de janeiro de 2026. Tá bom? Então, produção, ambiente de produção, a partir de 5 de janeiro de 2026, obrigatório. Do mesmo jeito aqui embaixo. Tá? Então, você vai ter que informar, não vai ter como você não informar, porque vai dar rejeição, vai falar, olha, você não informou os campos de IBS e CBS. Só que lá na aula, quando eu falei isso, eu trouxe uma outra informação adicional. Eu falei assim, ó, obrigatório para quem? Né? Obrigatório para quem? A gente já sabe que é obrigatório, lá em janeiro de 2026. Mas para quem essa obrigatoriedade? E antes de eu falar do que tem aqui, nessa nota técnica nova, nessa parte do cronograma, eu vou avançar um pouquinho para falar do que nós tínhamos antes, tá? Obrigatório para quem? Eu criei esse quadro e eu expliquei ele lá no treinamento, trazendo o seguinte, a partir do que está nessa regra de validação UB1210, eu disse para quem era obrigatório. Por quê? Vejam bem, aqui nós temos na observação, primeiro que isso aqui é uma rejeição, né? Vamos entender? Qual é a rejeição? IBS e CBS não informado. É isso que a nota técnica está trazendo. Olha, você não informou IBS e CBS no seu documento fiscal. Como eu te falei no início do vídeo, se você não informar os campos, vai dar rejeição no seu documento fiscal. Ok. Só que aqui embaixo ele trouxe algumas observações e algumas exceções. E uma exceção, melhor dizendo, tá? Lembrando que aqui nós estamos falando da nota técnica de junho de 2025, que já foi substituída pela de julho. Mas eu estou usando ela para a gente comparar, tá? Então, o que eu tenho aqui? Implementação em homologação, como a gente viu no quadro anterior, aqui, tá? Implementação em homologação para nota com emissão maior do que 6/10. E a gente tem em produção para 6/11. Só que aqui ele fala o seguinte, para emitente com CRT, o que é isso? Código do regime de tributação. Então, se o emitente ele tiver o código do regime de tributação, que é uma tag que também vai lá no XML, que lá no treinamento a gente explorou e eu mostrei exatamente que tag é essa, se tiver preenchido com 2, Simples Nacional, excesso de sublimite, ou 3, regime normal, está implementada em produção a obrigatoriedade de informar IBS e CBS a partir de 5 de janeiro de 2026. E depois ele veio com a implementação 3, com a observação 3 e falou o seguinte, implementação em produção para emitente do Simples Nacional 1 e do MEI, que é o 4. A partir disso eu montei esse quadro. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. O 3 é o regime normal. Aqui é o Simples com excesso de sublimite. Aqui é o Simples normal e aqui é o MEI, tá bom? Então aqui nós temos esses 4 regimes de tributação. Observem que de acordo com essas observações aqui da regra de validação da nota técnica, o que eu concluí? Bom, em julho, pensando em ambiente de produção, não se aplica para ninguém, tá? Porque essa regra de validação aqui, ela tá para o ambiente de produção.
E ele fala que é a partir de 6/10. Aqui, 6/10. Então, quando foi em 6/10, ele tornou facultativo para todo mundo, tá? Então, se você informar, vai chamar a regra de validação. Se você não informar, não tem problema. Por quê? Porque no ambiente de produção, em 6/10, é facultativa as informações de IBS e CBS, tá bom? Já em 5 de janeiro de 2026, a coisa muda. Aqui em 5 de janeiro de 2026, já estaria, de acordo com essa observação, obrigado a informar quem é do regime normal, ou seja, 3, ou o Simples Nacional com excesso de sublimite, que é o 2. Então, por isso aqui, eu disse que esse cara é obrigado. E esse cara é obrigado. Um risco maior do que eu gostaria, mas dá para entender, tá? Então, esse cara é obrigado e esse cara é obrigado. E aqui continua facultativo para o MEI e para o Simples Nacional, que não tem excesso de sublimite, tá? Já em 4 de janeiro de 2027, a gente tem que aí sim fica optante do Simples Nacional, o MEI, e o Simples Nacional normal também é obrigatório. Então, eu alcanço o regime de tributação 1 e o regime de tributação 4, e aí todo mundo passa a ser obrigado a informar os campos de IBS e CBS nos seus documentos fiscais, tá bom? Então, isso era o que nós tínhamos, e com base nisso, a gente chegou a essa conclusão, ok. Só que o que ele trouxe de diferente aqui no cronograma, que é onde eu quero mostrar para vocês? Observem que tem essa informação agora, que na nota técnica de junho eu não tinha. Se você abrir a nota técnica, eu tirei um print exatamente da nota técnica, ele vem detalhamento do cronograma e já desce aqui para o quadro. Agora não, detalhamento do cronograma, e ele já traz, olha, datas para o CRT, que é o Código de Regime de Tributação, igual a 3. Ou seja, isso aqui tudo só vai se aplicar para quem é do regime normal. Ou seja, esse quadro que nós construímos aqui durante o treinamento, ele não faz mais sentido e ele passa a ser substituído por esse outro aqui, tá? Então, observem que eu peguei aqui a mesma regra de validação, que é a UB12, e eu sofro para pegar esse lápis, peguei. Então, eu peguei a mesma regra de validação, que é a UB12, vamos voltar? Tá vendo? O B1210, o B1210. O que ele tá trazendo para mim? Olha, você não informou IBS e CBS. Ok, igualzinho o outro, né? O que é que mudou? Então, aqui ele trouxe, não se aplica a devolução de mercadorias, também tem aqui, só que ela tá cá embaixo, tá vendo? Mas é a mesma regra, não se aplica a devolução de mercadorias ou nota complementar que referencia com data de emissão anterior a 2026. É a mesma regra, lá no treinamento a gente detalhou isso um pouco mais. Aqui eu vou me prender somente à questão do cronograma mesmo. Então, aqui ele fala o seguinte, olha, implementação e homologação para nota com emissão maior do que 6/10. Ou seja, se eu estou falando de um ambiente de produção exclusivamente, aqui não se aplica, não se aplica, não se aplica e não se aplica. Aí agora, observem como muda. Aqui eu tinha colocado que era facultativo para todo mundo. Só que quando ele mudou a regra cá na frente, falando que isso aqui só é para quem está no regime normal, o quadro muda e ele não se aplica para todos os outros. Então, aqui, quando eu estou no ambiente de homologação com obrigatoriedade, eu estou no ambiente de produção facultativo. Depois, eu tenho implementação em produção aqui a partir de 5/1. Aqui eu já me torno obrigatório. Não se aplica para todos os outros regimes. Por quê? Porque aqui está deixando muito claro que esse cronograma é só para quem é do regime normal. E a coisa muda agora aqui a partir de 2027, porque vejam, implementação em produção para emitente com CRT Simples Nacional, que é o 1. Simples Nacional excesso de sublimite, que é o 2. Simples Nacional MEI, que é o 3, que é o 4, perdão. E o 3 ele já era obrigatório, então só vai repetir o que já estava aqui em cima. Tá bom? Então, mudou completamente o quadro. Por quê? Porque aqui na frente ficou muito claro que isso só se aplica para quem é do regime normal. Então, é exatamente isso que eu queria trazer aqui para você hoje. Te mostrar como a nota técnica mudou completamente uma concepção anterior e te atualizar quanto a essa alteração do cronograma para que você se organize e não precise estudar o que não precisa, né? Então, se você, por exemplo, é uma empresa, você trabalha numa contabilidade e você está
se preparando para 2026. Você só atende empresas do Simples Nacional, não precisa se preocupar com o cronograma agora, nem mesmo excesso de sublimite. Por quê? Porque está fora agora do cronograma de 2026. Tá? 2026 só para as empresas do regime normal. Só quem tem o Código de Regime de Tributação igual a 3, que é o Código de Regime de Tributação aplicável a quem está no regime normal de IBS e CBS. Mas, Jéssica, por que isso, né? O que mudou? Na verdade, não mudou nada, né? A nota técnica, ela veio no primeiro momento, essa versão de junho, né, de 2025, ela veio em desconformidade, vamos dizer assim, com o que está disposto na Lei Complementar 214. Então, se a gente for olhar lá, e aí vamos para a lei agora, para a gente conseguir acompanhar o raciocínio, aqui no artigo 348, ele fala o seguinte, olha, em relação aos fatos geradores ocorridos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, as alíquotas de IBS e CBS previstas nos artigos 343 e 346, que são as alíquotas que você do regime normal vai ter que informar lá no documento fiscal eletrônico, e isso a gente abordou lá com detalhe dentro do treinamento, ele fala que essas alíquotas não serão aplicadas em relação às operações dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional. Tá bom? Mas por que quando eu expliquei essa informação lá no treinamento, eu não trouxe isso aqui? Porque a gente sabe que 2026 ele é um ano teste, ele é um ano para destaque, apenas para cumprimento de obrigação acessória, não vai ter pagamento de IBS e CBS. Lá no treinamento, inclusive, a gente mostrou nas validações que os valores de IBS e CBS não vão ser somados ao documento fiscal. Então, como seria apenas destaque sem pagamento, por mais que estivesse em desconformidade com o que estava na norma, eu entendia que que não teria nenhum problema exigir esse destaque. Né? Então, por isso, e era o que estava posto, né? Se você tentasse, se você fosse ali do regime, e deixa eu voltar aqui para minha tela, se você fosse do Simples Nacional com excesso de sublimite, ou seja, estivesse enquadrado no Código de Regime de Tributação, o 2, né, que era o 2, que é justamente Simples Nacional com excesso de sublimite de receita, você tentasse transmitir um documento fiscal, você não ia conseguir. Lá no treinamento, inclusive, eu falei, olha, as notas técnicas, dentro da própria nota técnica, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Dentro da própria nota técnica, ela fala o seguinte, deixa eu abrir aqui, pronto. Lá no treinamento eu falei isso porque realmente a gente está num período de transição, tá? Então é importante a gente observar bem esse ponto aqui, tá? Como as discussões envolvendo a implantação da reforma tributária ainda estão em curso, esclarecemos que essa nota técnica será ajustada ao longo do seu processo de execução, da mesma forma como ocorre com as demais notas técnicas já implementadas. E foi exatamente isso que a administração tributária fez, né? Trouxe uma nova nota técnica, alterando a anterior, e tem várias outras alterações, tá? Se a gente puder dar uma olhadinha aqui na de julho, deixa eu pegar a de julho, que é essa que saiu ontem, a gente tem várias, tá vendo que eles colocaram aqui adequações, tá? Então aqui, eles já vão trazendo algumas alterações por conta do período mesmo, né? Do período de implementação. Eu quero achar um que tenha a marcação, para vocês conseguirem enxergar. Vou lá para o final, para ficar mais fácil. Então aqui, tá vendo que tem os riscos? Já tiveram algumas alterações. Eu considero que essa do cronograma é a mais importante, mas tiveram outras aqui também. Aqui, por exemplo, né? Então tem algumas regras de validações que sofreram alteração justamente por conta dessa necessidade de adequação, o que é natural dentro de um período de transição, né? Que é o que a gente está vivendo, que é o que a gente está presenciando agora, nesse momento. Agora, oremos, né, para que a gente não tenha uma nota técnica a cada mês, porque inevitavelmente é o momento de nós entendermos o que está posto e configurarmos os nossos sistemas para que a gente consiga operacionalizar tudo isso lá em janeiro de 2026. Então, a partir do dia 5 de janeiro, nós vamos ter que estar prontos para emitir esses documentos fiscais assim. Então, oremos
para que não tenha tanta alteração daqui até lá, né? Porque a gente precisa aprender, precisa configurar os sistemas, precisa fazer testes, né? Eu até brinquei no treinamento, e isso é uma verdade, tá? Me fala aí nos comentários se isso acontece com você. Mas assim, você testa no ambiente de homologação e quando você vai para o ambiente de produção, o resultado é outro, né? É diferente daquele que teve lá no ambiente de homologação. Então, vamos precisar nos adequar e temos apenas 5 meses, tá? Então, é nisso que você tem que focar agora, nos próximos 5 meses, para que você esteja apto em 2026 a emitir nota fiscal eletrônica com IBS e CBS. Então esse foi o objetivo desse vídeo, eu espero que você tenha gostado, que tenha trazido aí para vocês mais conhecimento e tenha trazido principalmente consciência, né? Porque assim, a gente sabe que precisa se preparar. A gente tá num momento que isso é questão de sobrevivência mesmo, tá? Dentro da área fiscal. Mas muitas vezes a gente acaba deixando muito para cima da hora, né? Quem nunca, né? A gente tem um meme que fala assim: nossa, eu tenho 20 dias para fazer esse treinamento, né? Eu tenho 20 dias para fazer esse trabalho. Isso significa que eu tenho 19 dias livres e um dia para fazer. Então, mas pensando na reforma tributária, a gente tem muitas adequações para serem feitas. Lá no treinamento, a gente detalhou eventos, a gente detalhou notas de débito e crédito que vão ter um papel crucial dentro agora da apuração assistida, além dessas validações e rejeições que estão sendo trazidas ali na nota técnica. Então, essa parte do cronograma é um pequeno pedaço, realmente. É um pedacinho só para gerar uma consciência de que você precisa buscar, né, e aprender, e para que você esteja pronto para emitir realmente nota fiscal eletrônica em 2026, que é o que vai fazer você sobreviver, no primeiro momento, à reforma tributária.